Voltando então, vamos retomar a exposição da Ética de Aristóteles, né, nesse formato de resumo um pouco do que vimos nas primeiras aulas do curso de Ética e Justiça, né? Bem, o Aristóteles ele procura, então, no livro 1, estabelecer o que é a ética como um domínio do conhecimento, do saber prático, ao lado da economia e da política, subordina a ética à política, mas vai tratar ali da questão do bem de uma forma, digamos, particularizada. E é nesse momento que ele vai conceitualizar a questão do que é o bem e do que é a virtude, né? Para dizer e falar de dois conceitos dos mais importantes no arcabouço teórico do Aristóteles neste tratado A Ética Nicômaca. Bem, ele começa o livro, depois de apresentar, né, a ética como um domínio do saber, investigando, então, a questão do bem, né? E ele passa rapidamente por uma crítica ao conceito de bem em Platão, né? Vou resumir. Basicamente é o seguinte, a crítica, né, que já apresenta também uma perspectiva sobre o bem, que é aquela que o Aristóteles vai apresentar. Ele não considera que o bem é alguma coisa que possa ser meramente contemplado, né? Para Platão, o bem era uma ideia, né? Porque, na verdade, né, a verdade das coisas no mundo corresponde a uma ideia em Platão, né? A um mundo inteligível, né? A ideia do bem é a fonte de todos os bens particulares, digamos assim, né? O Aristóteles não entende o bem como alguma coisa única e universal, né? Assim como o ser também não é alguma coisa una, né? O ser se diz de vários modos, né? Essa é uma das principais teses da metafísica e, consequentemente, da filosofia, da ontologia de Aristóteles, né? Então, o bem também não se apresenta de um único modo. E ele não pode ser meramente contemplado por um sujeito da mesma forma, né? O bem é alguma coisa mais complicada, né, que exige todo um tratado para definir exatamente o que é o bem. E, na verdade, existem vários bens. Bens, digamos, materiais, bens espirituais, bens práticos, bens teóricos, né? O bem, no âmbito prático, é o bem humano, né? E é isso que todo ser racional humano tende ao bem, né? Mas os bens particulares, eles devem estar submetidos a um bem maior, que seria o sumo bem. E o Aristóteles, então, vai procurar delimitar o que é esse sumo bem e dizer, então, que a finalidade da ética, como ação voltada para o mais excelente bem, é a busca desse sumo bem que ele vai definir como felicidade, eudaimonia, né? Os estudiosos e os filósofos em geral sempre se referem a essa palavra felicidade, no original grego, eudaimonia, né? Para caracterizar a diferença entre a concepção aristotélica e antiga do que era felicidade em relação à concepção moderna do que entendemos por felicidade. Até porque, ao longo do tratado aristotélico, né, se tenta justamente buscar uma definição do que é a eudaimonia, a felicidade, né? A felicidade, então, não pode ser vista como um momento, ela não está atrelada apenas ao prazer, ela é aquela que se estende por toda uma vida, né? E mais do que isso, Aristóteles diz que a felicidade ela vai além da vida do indivíduo, ela diz respeito também ao, aos seus descendentes, né? Aos seus amigos, né? É alguma coisa que foge até mesmo da característica de ser um bem meramente individual, né? Isso é comum no pensamento antigo, né? Já que não há ali a perspectiva nossa moderna individualista atomista, né?
especialmente em Aristóteles, que concebe o homem como um animal político, sociável, e é por isso também que a amizade vai aparecer, né, ocupando muito espaço em seu tratado ético, né? Bem, então a felicidade aparece como a finalidade da ação ética, né? Ação em que tem como finalidade a perfeição do próprio agente, que é diferente da ação técnica, que tem como finalidade a perfeição de um produto exterior ao agente, né? Então, a medicina é uma técnica que tem como finalidade a saúde, não a saúde em geral, mas a saúde daquele ser que está sendo tratado, no caso o homem, né? Na medicina, a veterinário, o animal, o carpinteiro, né? O marceneiro busca a perfeição daquele objeto que ele cria, assim como um artesão, né? Então, e o exemplo que o Aristóteles vai dar é do músico, né? O músico, o tocador de lira, né? O tocador de lira é aquele que toca, né, o seu instrumento da maneira adequada. Um bom tocador de lira é aquele que toca o seu instrumento da forma mais excelente possível. E já que há diferença entre o tocador de lira e o bom tocador de lira, você já tem aí um juízo de valor. E é por meio dessa analogia que o Aristóteles vai dizer que o homem, a pessoa virtuosa, é aquela que não apenas faz aquilo que é digno de um homem, de uma pessoa, da forma que lhe dá essa dignidade, mas é também aquele que faz da melhor forma possível, né? É a diferença, então, entre o homem e um homem bom. Se para Aristóteles o homem é aquele que segue um princípio racional, né, já que o homem é um ser racional, como o próprio Aristóteles definiu, aquele que é um bom homem é aquele que age e atua da forma racional ou da melhor forma possível. Não apenas sabendo melhor do que os outros, não apenas sendo inteligente, porque isso já era aquilo que estava presente em Sócrates e Platão, para quem, né, ser inteligente e ser virtuoso se identificavam, né? Aquele que sabe o que é o bem não pode deixar de agir bem, não pode agir mal, né? Basta saber o que é o bem para ser bom, né? Essa é uma teoria que está presente em Sócrates e Platão a absorve e a leva, né? A desenvolve na sua teoria das ideias. Para Aristóteles não é tão simples assim. Além de saber o que é o bem para si, o ser humano, o agente moral, deve cumprir certas condições. Ele deve agir, e é a sua ação que vai dizer que ele é bom, porque ele tem a potência de ser bom, mas ele só é bom na ação, na dinamis, quando ele atualiza esse ser bom na prática, fazendo o quê? Aquilo que é próprio da ação humana, que é agir racionalmente, por meio de escolhas que indicam essa sabedoria, né, e atualizam esse saber daquilo que diz respeito às coisas contingentes que formam o bem humano, né? É assim, então, que o Aristóteles vai definindo o que é a ação ética, né, e já se afastando dos seus mestres Aristóteles e Sócrates e Platão, né? Bem, então nós vemos esse movimento na ética, né, já no livro, no final do livro 1, né, ele vai definir, então, a felicidade como sumo bem e a virtude como algo que define o que é justamente essa ação virtuosa, né? Então, eu pego um trecho, né, lá do livro 1, em que o Aristóteles diz, né, ora, se a função do homem é uma atividade da alma que segue ou que implica um princípio racional, e se dizemos que um tal e tal e um bom tal e tal tem uma função que é a mesma espécie, por exemplo, um tocador de lira e um bom tocador de lira, e assim em todos os casos, sem maiores discriminações, sendo acrescentado ao nome da função a eminência com respeito à bondade, pois a função de um tocador de lira é tocar lira, e a de um bom tocador de lira é fazê-lo bem,
Se realmente assim é, e afirmamos ser a função do homem uma certa espécie de vida, e esta vida uma atividade ou ações da alma que implicam um princípio racional, e acrescentamos que a função de um bom homem é uma boa e nobre realização das mesmas, e se qualquer ação é bem realizada quando está de acordo com a excelência que lhe é própria, se realmente assim é, o bem do homem nos aparece como uma atividade da alma em consonância com a virtude, e se há mais de uma virtude, qual a melhor e mais completa. Então, aqui nós temos, né, a definição do bem humano. O bem do homem nos aparece como uma atividade da alma, em consonância com a virtude, e se há mais de uma virtude, qual a melhor e mais completa. Nós veremos que, para Aristóteles, né, a virtude não é alguma coisa única, né, o que o diferencia também de Platão, né, e Sócrates, que lá no Mênon tentavam encontrar uma definição unitária de virtude, né? A virtude já se apresenta como múltipla, ainda que aqui nesse momento como talvez, né, se há mais de uma virtude, mas ele diz com a melhor e mais completa, e há de fato uma virtude que será a melhor e mais completa, que vai aparecer lá no final do livro. E aqui ele complementa, mas é preciso juntar numa vida completa, porquanto uma andorinha não faz verão, nem um dia tampouco. E da mesma forma, um dia ou um breve espaço de tempo não faz um homem feliz e venturoso. Portanto, a felicidade é aquela que se apresenta numa vida completa, né? Não num dia ou num espaço breve de tempo, né? E aí, na sequência do livro 1, Aristóteles vai apresentar aquelas características que eu indiquei para vocês, né? Da felicidade como dizendo respeito não apenas ao momento, mas e não apenas a uma vida de um indivíduo, mas também a vida dos seus amigos, dos seus contemporâneos, dos seus descendentes, dos seus compatriotas, e como a felicidade é algo que transborda a vida individual, né? Sendo assim, a ética do Aristóteles já se apresenta, né, como a busca de uma felicidade que é definida como uma atividade da alma, conforme a virtude perfeita. A ação virtuosa, ele vai explicar, né, ao longo do tratado e até lá o livro sexto, né, a ação virtuosa é a ação ponderada, que contém a boa deliberação e que pressupõe a prudência, né? E aí nós veremos que as virtudes morais, né, elas precisam de uma virtude intelectual que é a prudência, o discernimento, que é a capacidade de escolher bem. E a tarefa da ética é educação do caráter para evitar o vício e alcançar a virtude, que é também um controle racional das paixões, um autocontrole, né, e também uma autossuficiência, né? No segundo livro da Ética Nicômaco, o Aristóteles vai investigar o que é a virtude, né, enquanto gênero, né? Mas antes disso, né, ainda no final do livro 1, já que a virtude é uma atividade da alma, o Aristóteles vai colocar uma divisão da alma, né, em que há uma parte desprovida de razão e uma parte dotada de razão. E é a partir dessa investigação sobre a alma, que ele recupera de outros tratados, né, que ele vai estabelecer uma distinção entre virtude ética ou virtude moral, conforme a tradução, né, e virtude dianoética ou intelectual, né? Qual é a diferença? A virtude ética, ela diz respeito não apenas à parte racional da alma, mas também à parte, digamos, mista, em que você tem ali a faculdade desiderativa, a faculdade de desejar, que envolve paixão e sentimento, que não está ligado apenas ao elemento puramente racional. Enquanto que a virtude intelectual diz respeito à atividade pura da razão, né? Então, há uma distinção entre virtudes morais ou éticas e virtudes intelectuais, né? Então, no último capítulo do livro 1,
o Aristóteles vai dizer: a virtude também se divide em espécies de acordo com essa diferença. Porquanto dizemos que algumas virtudes são intelectuais e outras morais. Novamente, né? Morais ou éticas depende da tradução. Né? Eu considero que sempre no caso do Aristóteles, né, seria melhor usar ética aí, né, que é a palavra com a raiz grega, né? Entre as primeiras temos a sabedoria filosófica, a sofia, né? A compreensão, a sabedoria prática. E entre as segundas, por exemplo, a liberalidade e a temperança. Então ele dá exemplos aí diferentes de virtudes intelectuais, né? Como sabedoria filosófica ou teórica, a compreensão ou entendimento, e a sabedoria prática ou prudência, que é uma virtude intelectual, né? Mas a distinção é que a sabedoria teórica tem a ver com as coisas necessárias, né? A compreensão tem a ver com a atividade da alma, né, no entendimento das coisas. E a sabedoria prática na ação das coisas em relação às coisas contingentes, variáveis, né? E as virtudes morais ou éticas, como a liberalidade e a temperança, né? Que dizem respeito a propriedades do caráter que são julgadas boas porque são adequadas. E nós veremos agora como que o Aristóteles chega a essas virtudes, que, de fato, ele já recupera a partir do senso comum, mas ele dá uma justificativa filosófica para elas. Né? Vai dizer, né, para nós por que as virtudes são consideradas virtudes. Então ele continua: com efeito, ao falar do caráter de um homem, não dizemos que ele é sábio ou que possui entendimento, mas que é calmo ou temperante. Então, quando nós falamos do caráter de uma pessoa, nós não falamos propriamente das suas virtudes intelectuais, mas das suas virtudes morais, né? Ainda que, como continua Aristóteles, no entanto, louvamos também o sábio, referindo-nos ao hábito e aos hábitos dignos de louvor, chamamos virtudes. Então, nós até costumamos elogiar os sábios, né? Ainda que esse elogio ele não está voltado, digamos assim, para o aspecto moral dos sábios, né? Há uma certa ligação entre sabedoria e virtude, né? Mesmo a sabedoria, que aqui no caso é a sabedoria teórica, né? Porque saber, né? Ser sábio é cultivar o saber, que é uma coisa digna de louvor, e as coisas dignas são chamadas virtuosas, né? Então, é claro que virtudes intelectuais e virtudes éticas e morais, elas se misturam, né? É apenas na análise, na analítica das ações é que elas se diferenciam, né? E o Aristóteles vai, então, diferenciando, né, essas diversas categorias, né? Bem, o livro 2, então, vai apresentar uma definição da virtude ética, e depois o livro 3, a partir do capítulo 8, vai apresentar uma série de virtudes, né? E também todo o livro 4, né? Vai apresentar uma série de virtudes éticas. Depois nós teremos, né, no livro 5, a justiça, que também é uma virtude ética. Então, do livro 2 ao livro 5, a conversa é especificamente das virtudes éticas ou morais. Depois, no livro 6, ele vai falar das virtudes intelectuais, né, para depois voltar às virtudes morais, que são a amizade, né? No caso, a amizade, né, a vida política, a justiça, né? Para depois mostrar como, no entanto, a felicidade, o sumo bem, o bem maior, está na atividade de uma sabedoria intelectual, que é a sabedoria teórica. Então, é curioso esse jogo, né, na ética nicomaquéia. Mas o essencial, né, é justamente esse vínculo entre, no caso das virtudes morais, entre razão e emoção, digamos assim, né? Por quê? Porque a virtude é algo que tem a ver com as paixões, embora elas não sejam especificamente paixões, nem uma faculdade ou uma habilidade, uma disposição, né?
A virtude, enquanto gênero, né, ela não é paixão, porque todos nós temos paixões, né, e nem por isso as pessoas são virtuosas, porque ninguém é considerado bom ou mal por ter tal e tal paixão, mas por sabê-la, por saber lidar com ela da melhor forma, né? E também não apenas pelas faculdades ou capacidades, né? Por exemplo, a capacidade de sentir as paixões não é louvável, né? E elas são por natureza. E o Aristóteles diz: nós não nos tornamos bons ou maus por natureza, mas por deliberação. Por isso que nós julgamos o caráter de uma pessoa, né? Então ele vai concluir que se as virtudes não são paixões nem faculdades, só resta uma alternativa, a de que sejam disposições de caráter. E é isso que é a virtude em relação ao seu gênero. Mas que espécie de disposição é a virtude? Né? O Aristóteles vai dizer que a espécie de disposição da virtude é justamente a disposição do justo meio, né? Então ele diz, né? Por exemplo, tanto o medo como a confiança, o apetite, a ira, a compaixão, e, em geral, o prazer e a dor, podem ser sentidos em excesso ou em grau insuficiente. E num caso como no outro, isso é o mal. Mas senti-los na ocasião apropriada, com referência aos objetos apropriados para com as pessoas apropriadas, pelo motivo e da maneira conveniente, nisso consistem o meio termo e a excelência característicos da virtude. A virtude é, pois, ele conclui, uma disposição de caráter relacionada com a escolha e consistente numa mediania, isto é, a mediania relativa a nós, a qual é determinada por um princípio racional próprio do homem dotado de sabedoria prática. Então, é assim que se apresenta a virtude, como uma disposição de caráter relacionada com a escolha e consistente numa mediania ou num justo meio, que é a medida relativa a nós, determinada por um princípio racional que é próprio do homem prudente, né? E a partir dessa definição, então, ele vai apresentar, né, ao longo dos próximos livros todos os seus tratados sobre as virtudes, né, investigando nos seus pormenores, né, e da forma mais específica possível, né? Eu não vou tratar, né, das virtudes particulares, né? Vocês podem fazer a leitura, né, dessa obra, se é que já não fizeram. Espero que vocês, alunos e alunas matriculadas no curso, já tenham feito isso, né, em fevereiro, em março, durante a paralisação, né, e já tenham isso bastante fixo, né? Pelo menos o esquema geral, né, da teoria da mediania, né, que é relativamente simples, né? A virtude como meio termo que se apresenta entre dois vícios, um por excesso e outro por falta. Pois que, diz Aristóteles, enquanto os vícios ou vão muito longe ou ficam aquém do que é conveniente no tocante às ações e paixões, a virtude encontra e escolhe o meio termo. Então, nós temos sempre uma areté em meio a duas kakiai, né, que são os vícios. E, a partir disso, se estabelece aquele célebre quadro das virtudes morais ou éticas, né? Vocês conseguem encontrar facilmente esse quadro, que é uma espécie de esquematização do que o Aristóteles diz nesses livros 2, 3 e 4 da Ética Nicomaqueia, né? E os exemplos mais intuitivos, mais simples, são aqueles que dizem respeito às virtudes da coragem e da temperança, né? Você tem esse esquema, né? Você tem um sentimento ou paixão que é natural, que todos nós temos, como, por exemplo, a faculdade de sentir prazeres, né? Que são
sentimentos ou paixões suscitados pela nossa capacidade de sentir as coisas sensivelmente, tocar, ter, ingerir. Quando nós nos guiamos por esse sentimento de prazer de modo excessivo, nós temos uma espécie de vício de excesso de prazeres, que seria, dependendo da tradução, uma libertinagem, né, uma concupiscência, né, para usar uma linguagem latina, né? Ou nós temos também o vício contrário, que é a insensibilidade, a incapacidade de sentir prazer, a apatia, né? Quando, na verdade, a virtude é aquela que fica entre o excesso e a falta, que é, portanto, a temperança, a capacidade de sentir o prazer adequado na medida certa, né? Com relação à coragem, ela pode se apresentar nas situações de medo ou de confiança. Quando nós temos um excesso de medo, nós agimos de maneira covarde, e isso não é bom. Agora, quando nós agimos com uma falta de medo, nós podemos agir de uma maneira temerária, perigosa. Isso também não é uma virtude. A virtude é a coragem, que é o meio termo entre o excesso de medo e a falta absoluta de medo, né? Então, a coragem, na verdade, ela, ela não é apenas o meio termo entre os vícios, mas ela é o meio termo porque ela é a aplicação adequada, né, daquele sentimento, daquela paixão, né? Assim como, por outro lado, a confiança, né? Quando temos excesso de confiança, nós agimos de maneira perigosa, temerária. E quando não temos nenhuma confiança, nós podemos agir de maneira covarde, que também não é bom. E a virtude é um meio termo, né? Confiarmos em nós mesmos, sabendo dos riscos, né? Evitando a covardia e a temeridade, né? Então, nós temos aí esse quadro das virtudes, né? Espero que vocês estejam conseguindo ver bem, né? Pois tem que ver isso, né? Bem, então nós temos que a virtude diz respeito às paixões e ações em que o excesso é uma forma de erro, assim como a carência, ao passo que o meio termo é uma forma de acerto digna de louvor. De acertar e ser louvada são características da virtude. Em conclusão, a virtude é uma espécie de mediania, já que, como vimos, ela põe a sua mira no meio termo. Por outro lado, é possível errar de muitos modos, pois o mal pertence à classe do ilimitado e o bem à do limitado, como supuseram os pitagóricos. Aqui Aristóteles aqui dá razão. Mas só há um modo de acertar. Por isso, o primeiro é fácil e o segundo difícil. Fácil errar a mira, difícil atingir o alvo. Pelas mesmas razões, o excesso e a falta são características do vício e a mediania da virtude, pois os homens são bons de um modo só e maus de muitos modos. Por isso, você tem mais vícios, são possibilidades de errar, do que virtudes, que são justamente o justo meio, aquilo que é adequado, que é limitado, né? Que é uma coisa que tem a ver com a retidão, né? Por isso a retidão, o acerto, né? Uma linguagem, digamos, geométrica que está no âmbito da moralidade, justamente por conta desse tipo de analogia que o Aristóteles faz aqui, né? Então, o Aristóteles fala também da maldade, né? O vício como essa capacidade de se deixar levar pelas paixões, né? Ou pela falta de paixão, que também é um erro, um desvio, né? Uma desvirtuação. Mas ele também fala, né, que certas coisas, como o furto, o assassinato, o adultério, né, são coisas ruins em si mesmas, das quais não há meio termo, né? Coisas que são ruins incondicionalmente, né? Então há várias possibilidades do mal, né? E o Aristóteles não deixa de considerá-las também na sua teoria, ainda que ele não teorize especificamente sobre a questão do mal, né? O mal, na verdade, não é um problema aí
para o Aristóteles, né? Mas representa justamente aquilo que delimita as ações boas, né? Tudo aquilo que é o bem, né, exclui aquilo que é o mal. O vício é uma dessas coisas que estão excluídas naquilo que é determinado como bem, né? Mas o Aristóteles, como boa parte do pensamento antigo, não vai refletir de maneira tão aprofundada sobre o mal, né, como fará, de fato, a tradição cristã até a modernidade, né? Não há propriamente uma filosofia do mal nos antigos, né? Pelo menos não em Platão, Aristóteles e também nos estoicos, céticos ou cínicos, né? Nos pensadores cristãos é que vai surgir, né, a característica do mal como um tema filosófico e teológico mais importante, né? Bem, então as virtudes morais, elas vêm do hábito, nos tornamos bons praticando atos bons, né? Essa é uma frase assim que parece um truísmo, né? Uma tautologia que o Aristóteles diz, uma coisa que não diz nada, mas na verdade faz sentido dentro da sua reflexão. Nós nos tornamos bons praticando atos bons, né? Porque ao praticar atos bons, nós vamos adquirindo a sabedoria prática de agir, né, da melhor forma possível, né? Por isso, a virtude é a atividade da vontade que delibera e escolhe segundo a orientação da razão, que determina os fins acionais de uma escolha com vista ao bem do indivíduo, né? É um saber que deve ser atualizado sempre, por isso ele tem que se tornar um hábito, né? E é algo que só é possível pela experiência, né? Diz respeito aos atos voluntários, isto é, às ações realizadas espontaneamente, sem constrangimento e sem ignorância das circunstâncias. Bem, aí no livro 3, então, Aristóteles vai falar, né, dessas características da voluntariedade, né, que define, né, o que está em jogo no ato de decidir e de deliberar, né, e diz respeito apenas às coisas que são contingentes, que dependem de nós, né, que estão, portanto, ao nosso alcance, né, na nossa jurisdição, e não dizem respeito àquilo que não pode ser mudado, modificado, que são coisas necessárias, né, das quais é possível apenas ter um saber teórico, né, saber sem poder mudar, né? E aqui nós entramos, então, no âmbito das virtudes intelectuais ou dianoéticas, né, para concluir essa exposição sobre a virtude. As virtudes intelectuais ou dianoéticas são basicamente 5, que o Aristóteles vai explicar lá no livro 6, né? A ciência, né, o conhecimento dos princípios de uma determinada ciência, que é um ramo, né, do saber. A arte, que é a capacidade de modificar um objeto para levá-lo a um tipo de perfeição. A sabedoria prática, que é o âmbito da ética, que tem a ver com saber deliberar bem, buscando o bem para si e para os outros. A inteligência, que é a capacidade de entender as coisas, né, pela razão. E a sabedoria teórica, que é o saber daquelas coisas que são eternas, necessárias e invariáveis, né? As virtudes intelectuais são capacidades, né, que todos nós podemos ter, né, e temos desde jovens, né? Mas a prudência é algo que só surge, na verdade, com a experiência, né? Ela só pode estar presente em pessoas que já tenham uma vivência, né? Uma experiência de vida, né? E justamente porque ela é medida, é a virtude que é a medida ou justo meio, né? Desculpe, né? Voltando aqui. Já é porque a virtude é a medida ou justo meio que a prudência é condição e coroamento de todas as virtudes.
A sabedoria prática para determinar e reconhecer em cada ação o justo meio ou a medida, e a seguir orientar a deliberação racional. Essa é a frônesis, né, que é traduzida por prudência, às vezes por discernimento, e no caso da edição que eu estou usando, da editora Abril, por sabedoria prática. Então, ela difere do entendimento científico-dedutivo, pois se ocupa do imediato e do particular. Seu pré-requisito é, como eu dizia, uma longa experiência de vida que produz a capacidade de entender e aprender os traços significativos. Para usar a linguagem aristotélica, o significado prático dos particulares concretos. Né? Traduzindo em miúdos, né? Saber diferenciar as coisas daquilo que elas têm de particular e, por exemplo, saber quando é o momento de atuar com coragem, né? E demonstrar essa virtude. Né? Por isso, Aristóteles vai dizer que pode haver jovens matemáticos e geômetras, mas não pessoas jovens dotadas de sabedoria prática, já que a sabedoria prática pressupõe uma longa experiência de vida. Ok? Por falar em uma longa, né, experiência, nós já estamos aí há mais de meia hora nessa parte da aula e eu vou concluir por aqui. Né? Eu falei, então, sobre a teoria aristotélica da virtude, retomando aí alguns pontos do que vimos nas aulas expositivas, né? Indicando aí um roteiro de leitura dos livros, especialmente o 2 até o 6 da Ética a Nicômaco, né? E na próxima, na parte seguinte, eu vou falar um pouco da amizade, né? E do domínio daquilo que é o fracasso moral, né? Quando o agente ético não consegue estabelecer relações de amizade por más escolhas, a justiça não se faz, a virtude não se demonstra, né? Por um lado, e quando o agente ético, ser humano dotado de sabedoria prática, pode caminhar rumo à máxima realização humana possível na concepção aristotélica, que é a atividade da sabedoria teórica ou a vida filosófica, a vida contemplativa. Né? Então, eu vou falar disso na parte final, né, dessa exposição, né? E aí depois na quarta eu vou retomar a discussão sobre a fragilidade da bondade a partir da Marta Nussbaum, ok? Então é isso, daqui a pouco eu volto.